Título: Os Corpos. Autor: Rodrigo Magalhães. Editora Quetzal. Páginas 282. Todas as épocas têm as suas modas literárias. Na nossa, parece ter ganho requinte a mudança de voz narrativa. Um capítulo vem infiltrado pela mente de uma mulher para logo no capítulo seguinte o autor despir a fatiota feminina e engrossar a letra num estilo de camionista. Em geral, o artifício é um tanto tolo, cheira a novorico, a querer mostrar de uma vez a panóplia de soluções do seu guarda-fatos, ou a um resquício de infantilidade como uma criança que quer todos os brinquedos ao mesmo tempo. Nos melhores casos, sentimos a narrativa interrompida, ficam as personagens a meio, sentimos o esforço da mudança de perspectiva e a leitura converte-se numa cerimônia de permanente troca de vestido. Nos piores, a situação é mais grotesca, o autor não tem habilidade para mais do que uma voz, mas teima em travesti-la de personagens e pontos de vista diferentes, numa sucessão carnavalesca de má qualidade. A técnica, porém, pode ter o seu interesse, por mais que sirva como um escape para não aprofundar personalidades e estilos de escrita. Por muito que interrompa abruptamente a cadência narrativa, também pode funcionar como uma espécie de repetição da cena em vários ângulos, quase como um cubismo literário, ou uma acentuada forma como a diferença de perspectiva pode alterar o modo de ver a realidade. Naqueles que não se dedicam ao exercício por capricho, esta tem sido a justificação para a mudança de voz. Rodrigo Magalhães, neste Os Corpos, dá outra possibilidade, igualmente interessante para a opção por esta técnica. Em primeiro lugar, é tal a multidão de personagens, é tal o coro de vozes diferentes que já nem se pode falar de uma guinada narrativa que atravanque a história. Parte do interesse da história consiste em desvendar a quem é que pertencem as vozes e de que modos é que se relacionam. Rodrigo Magalhães traça um universo meio caótico, abono, cheio de personagens superficialmente idiosincráticas, hiperconscientes dos seus gestos e ao mesmo tempo meio irresponsáveis, ineptas, atreitas à encrenca, e a narrativa entra nessa confusão, não se percebe bem o fim das suas ações, da sucessão de histórias e personagens, de tal modo que o encadeamento tem de ser descoberto. A trama: um homem encontrado morto na praia, embalsamado depois de ninguém o conseguir identificar, é detectivesca, e o mundo também mete droga, homens de fato, um estilo direto, meio Raymond Carver, e ações que parecem significar sempre mais do que aquilo que significam. Acontece que o autor dá ao texto um mecanismo interessante porque descentra o objeto do mistério. Parece sempre que se está à procura do morto, quando no fundo este não é um fim, antes uma alavanca que motiva a confluência de várias histórias de desaparecidos. O romance de Rodrigo Magalhães é, em vários aspectos, um romance formal, no sentido em que é a própria escrita que motiva o interesse detectivesco do enredo, desvendar de quem são as várias vozes e como é que se ligam, e que o finta no propósito inquisidor, já que parece apontar para a solução do mistério do homem morto quando faz dele apenas o motor para várias histórias. Este é um dos pontos técnicos mais interessantes no romance de Rodrigo Magalhães e provavelmente um dos aspectos que faz dele um escritor tão considerado pela crítica. É sempre interessante para quem pensa a estrutura e o modo de ser de uma arte, um autor que faz depender o interesse da sua obra daquilo que é exclusivo dessa arte, o mistério cinematográfico que se resolve só com um plano, como na Janela Indiscreta, a tristeza que se adivinha só com um acorde, ou a narrativa que é completamente alterada pelo modo de escrever, como no caso deste romance, porque em tudo o resto, o romance de Rodrigo Magalhães é, se não vulgar, pouco mais do que competente. O colorido do ambiente é estiloso, mas ao estilo cinematográfico, submundo, jovens inteligentes mas não cultos, solitários, etc. As personagens não são muito estudadas, não lhes conhecemos os escaninhos psicológicos nem grandes particularidades de caráter. A linguagem mais rica no primeiro livro não é riquíssima, mas não choca, sobretudo nos ambientes retratados, mas sobretudo a gramática é bastante fraca, num mundo que se quer rico mas não exibicionista, cheio de ação, sem paragens para figurações estilísticas. A gramática é a forma discreta de imprimir ritmo e riqueza. Ora, só na
primeira página, encontramos 10 gerúndios, de todas a mais pobre das formas verbais. A construção, aliás, é recorrente. Rodrigo Magalhães dá conta de uma ação e, logo a seguir, acrescenta-lhe outra com o gerúndio pegou no irmão, passando o braço dele sobre o seu ombro, ou a ouvir o refluir das ondas que se insinuava pelas janelas entreabertas, estranhando o silêncio das ruas. Ora, o gerúndio, além de na maior parte dos casos ser gramaticalmente discutível, é sobretudo uma forma pobre e preguiçosa. Quando se diz que passando o braço pelo ombro pode querer dizer que passar o braço foi a forma de pegar, que o passou enquanto pegava ou que passou o braço e depois pegou nele. O gerúndio tanto pode indicar sucessão temporal, como modo de fazer ou simultaneidade. Torna-se, assim, uma forma preguiçosa de resolver problemas frásicos com uma forma verbal comum, quase como o equivalente estilístico de nomear objetos por coisa. O desleixo, é certo, faz parte do estilo, mas não devia ser o leitor. Anota-lo. Carlos Maria Bobone, licenciado em Filosofia, colabora no site Velho Critério.